Olá para vocês que se inscreveram e vão se inscrever mais. Dê seu like aí, compartilhe, nos ajude aqui com o nosso ocupante. Ocupe seu lugar com a gente. Hoje está muito especial aqui, né? Foi especial com o Gerson Sampaio. Mês que vem ele está vindo aí de novo. Né? Vamos ter muitas novidades. E hoje estou com um amigo querido, expert em tecnologia, que trouxe um amigo que passa a ser mais querido ainda. É um fera. E com certeza vocês vão gostar muito. Por favor, eu recebi muitos comentários e perguntas para Gerson pelo Zap, mas eu preciso que vocês coloquem aqui nos comentários do ocupante. Beleza? Então vamos começar nosso bate-papo que trazemos hoje. Hugo Brito, jornalista, colega, eu já teve uma coluna de super sucesso no Correio da Bahia, falando sobre tecnologia, ensinando muito, entendeu? Dando muito conteúdo. E agora ele está vindo aqui dar um pouquinho de conteúdo para a gente também. E trouxe esse amor de pessoa, entendeu? Que conheci, já gosto, já está no meu coração, que é Luiz Santiago, um ferão, engenheiro, nós vamos falar hoje sobre inteligência artificial. Vamos dar uma dica para quem não assistiu ainda. O filme Transcendence, com Johnny Depp. É um filme de 2014 e que, quando eu assisti, primeiro que eu adorei, porque vocês sabem que eu amo tecnologia, né? Principalmente quando a gente está com robô. Né? Mas agora as coisas estão evoluindo mais, que a inteligência artificial está saindo da robótica e está vindo também para outras áreas. Então, quando eu assisti, que o filme terminou, era um filme de ficção científica, mas que hoje, 10 anos depois, você assiste e vai ver que de ficção tem muito pouco. Né? Vamos falar sobre inteligência artificial. Então, vamos dar, né, obrigada, sabe? Bater palma, né? Para Hugo Brito e Luiz Santiago. Tudo bom, rapazes? Tudo bom, boa tarde, Silene, prazer estar aqui com você. Como você falou, o fera é ele, eu sou só coadjuvante aqui nessa história, né? Ai, tão humilde, adoro isso. Mas ele que é o cara que... O jornalista é aquele cara que escreve sobre tudo sem saber de nada, né? Então eu sou o jornalista mesmo, mas atuei muito na área de tecnologia esses anos todos. E Luiz é o cara que realmente sabe de tudo, entende de tecnologia, é um engenheiro que estuda muito, meu amigo também de muitos anos. Vi menino, né, Luiz? Você que tá dizendo. Ele é o cara que sabe muito, vai ajudar muito. A conversa, com certeza, a gente vai aprender muito aqui hoje. As pessoas que estão com a gente, né, que assistiram nossa primeira entrevista, então sabe que viemos de TV, né, de um programa de televisão, Sim. Que passou, graças a Deus, por muitos anos, na nossa Band Bahia, onde está lá meu melhor amigo, Baldo Rivera. E depois da pandemia, depois de tudo que aconteceu aí, a gente, até por muita influência da nossa produtora, a gente decidiu encarar a internet, que não é fácil, né? A internet, ela começou nos anos 1960, né? Com 2 alunos, cada um de faculdades diferentes dos Estados Unidos, que fizeram criar essa internet para se comunicarem. E foi dando certo, e houve muitas evoluções, mas chegou no Brasil em 1981. Aquela internet de escada, daquele barulhinho. Né? E esta é a casa agora do ocupante. Estamos no mundo, né? Nesse momento que estamos aqui, alguns parceiros
da nossa feira de tecnologia que estamos organizando estão nos assistindo. Também quem entende português, né, entende um pouquinho, e quem não entende, a gente está passando a tradução. Mas hoje, né, viemos de internet, lá atrás, chegamos no século 2021, no século 21, e o assunto do momento, o assunto que nos traz alegria, curiosidade, e que traz também muita coisa boa, mas também tem seus ônus, é a inteligência artificial. E agora Luiz Santiago vai conversar, ensinar, dar conteúdo, conhecimento. Olha que a pressão está grande, hein? Pressão A responsabilidade está grande. Eu tomei meu remédio da pressão hoje, então minha pressão está controlada. Mas, assim, obrigado pelo convite, Silene. Obrigado, Hugo. Eu acho que, assim, que revolução que a gente está passando, né? A gente está vivendo. É quase inacreditável. É o que o Silene trouxe. A gente vê aquilo que a gente via só em filme de ficção aqui do nosso lado, né? E, assim, internet, outra revolução incrível que permite a gente estar fazendo isso aqui. Mas eu acho que, para começar assim, já sem polemizar, mas já deixando a pulga atrás da orelha, né? O quanto a inteligência artificial mexe agora com a gente diretamente. Ela desafia a gente, né? Ela diz assim, eu faço algumas coisas melhores que você. Né? A internet foi uma revolução um pouco diferente das telecomunicações, que nos deu aí uma abrangência de atingir o mundo todo, mas acho que a inteligência artificial é uma das maiores revoluções que a gente né, vem passando. Dizem que, inclusive, a gente está passando por uma coisa muito parecida com a máquina a vapor de verdade agora, uma revolução social, né? Que quando veio a industrialização do mundo, foi uma mudança da maneira da sociedade funcionar. Diziam que quando a internet chegou, que a tecnologia começou a crescer, era ali a nossa Revolução Industrial 2, mas não era. Ali era a preparação. Acho que ela veio agora, ela até vai além, porque ela mexe com a estrutura da sociedade mesmo, né? Vai mexer com as famílias, vai mexer com os negócios, vai mexer, não está mexendo, né? E eu enxergo assim como a revolução. Ainda bem que eu estou aqui para ver. Espero que dure mais um pouquinho, se Papai do Céu deixar durar mais um pouquinho, porque eu quero ver pelo menos o iniciozinho de até onde isso vai chegar, né? Porque a gente vai ver somente. Agora também a velocidade que as coisas acontecem hoje em dia, né? A gente vai ver o início, mas o início já vai ser o iniciozão, né? Se a gente lembrar que até 2004 não tinha iPhone, né? Então, né? Foi 2004, né? Parece. Então, você veja, estamos hoje em 2024, né? 20 anos depois. Né? E alguém consegue imaginar o mundo hoje sem smartphone? É verdade. E sem inteligência artificial daqui a algum tempo já não vai mais não é nem imaginar, o mundo não vai funcionar. A gente teve um exemplo agora com esse crash que deu, né? Onde com os computadores da Microsoft, né? Aquele crash que aconteceu. Sim. Você vê que a dependência cresceu muito e com a inteligência artificial vai aumentar mais ainda, né? A gente, na verdade, nós hoje somos seres digitais, né? Nós estamos, nossa vida está todo no mundo digital. Então, isso é uma coisa que a gente não consegue escapar, para o bem ou para o mal, né? Eu acho que, na verdade, assim, a inteligência artificial não começou agora, né? Sim. Nós estamos vendo agora o resultado aí de alguns 1941. Ela é boa de data. Boa de data. Eu sou péssimo de que data. Começou não com o nome. Sim. Foram 2 cientistas, né, que começaram a mostrar. O nome não era inteligência artificial, mas o conceito é o que a gente está vendo agora. Agora, eu quero perguntar a vocês, meninos, né, que eu, com a minha empresa, eu exibo tecnologia, conhecimento de tecnologia, mas vocês não, vocês botam lá a mão na massa. Assusta o que já está acontecendo, porque veio os smartphones, veio a internet, então que legal, poxa, revolução, tecnologia, mas quando a gente começa a ver o que já está acontecendo com a inteligência artificial, você começa a dar um pouquinho de medo. Eu não tenho medo, eu não me assusto. Você tem? Eu não tenho medo, mas a gente olha assim arregala um pouquinho o olho, né? Porque a coisa está muito rápida. Mesmo para a gente que é de tecnologia, né? Que está ali, que adora, vibra com essas coisas, a gente olha assim, nossa, né? Em 5 anos, quantas coisas aconteceram aí, né? Eu acho que ela trouxe ali de data, né? A computação começou, né? Fazem muitas décadas.
E o Alan Turing, ele já meio que dizia assim, olha, no dia que um ser humano não conseguir identificar que ele está conversando com uma máquina, a gente pode chamar ela de inteligente. Isso já aconteceu, já tem alguns anos, né? Embora a gente não possa chamar ela de inteligente. É uma... Falta ainda uma última bilhazinha, né? Mas assim, não me assusta, mas me arregala os olhos pela velocidade que está acontecendo, sabe? São muitas perguntas, né? Aí, por exemplo, você tem filhos pequenos, eu já tenho filhos mais crescidinhos, né? E até outro dia que eu uso, né, o chat GPT para algumas coisas da minha vida. Tenho ele pago, inclusive, né? Sim. E é pago, acho que quem não tem, aconselho ter, viu? Você em casa, aconselho você pagar, coçar o bolso e ter o chat GPT pago, porque uma das perguntas até que me fez outro dia, minha esposa perguntou, você não tem medo do emburrecimento? Porque existem várias pessoas que estão discutindo isso hoje em dia, né? Se a utilização desse tipo de tecnologia vai emburrecer a gente. Eu não tenho medo do emburrecimento, não. Se você voltar no tempo, viver com padrões, viver olhando manuais, viver fazendo coisas dentro de padrões, se fazia no telemarketing, se fazia em atendimento, se faz em lojas. Então, existem as pessoas que trabalham sequencialmente, existem as pessoas que não trabalham sequencialmente, que saem da caixinha, como se fala assim, né? Então, se você fizer tudo que você fizer for somente o que você pesquisar na inteligência artificial, você pode fatalmente vir a trabalhar sequencialmente. Essa é a minha posição, viu, gente? Entendi. Luiz não concorda. Mas eu digo assim, eu não tenho medo do emburrecimento, eu acho que nós vamos ter uma mudança de patamar da humanidade. Né? Estamos tendo já, né? É o que eu vejo assim, surgem vários medos, né? Toda tecnologia nova, por exemplo, uma das primeiras coisas que as pessoas perguntam, meus empregos, o que é que vai acontecer? Eu não tenho dúvida que alguns empregos serão suprimidos com essa tecnologia. Mais de 800 mil, conforme Aos números. a Deloitte deu entrevista para mim, pessoal. Só programador. É porque estamos na indústria 4.0, né? Sim. Aí mais de 800 mil empregos vão desaparecer nos próximos, até 2030, que já estamos próximos, né? Sim. Funções irão desaparecer, mas, por outro lado, outras irão aparecer. Né? Já está aparecendo. Outro dia eu estava pensando assim, poxa, eu pensei que nunca mais fosse fazer engenharia. Já estava pensando em fazer um outro curso de engenharia. Engenharia de prompt. Engenharia de prompt é você aprender as técnicas de escrever para uma inteligência artificial te responder. Tem esse curso hoje em dia, engenharia de prompt. Sabia nem que existia. E as coisas vão surgindo, né? Então, eu acho que tem esse medo dos empregos. Nas empresas, que aí depois a gente pode até explorar mais esse tema, né? Todo mundo quer usar IA. Todo mundo. Só que as empresas também têm uma preocupação. Que aí vem ali no nível de governança corporativa, meus dados. Se eu colocar no IA meus dados, o concorrente vai ter acesso, o que é que vai acontecer, né? Então, começam a surgir essas perguntas aí e nem todo mundo tem resposta para tudo, não. Estamos no meio da revolução, né? A gente só vai saber daqui a alguns anos. Isso que as pessoas dessas empresas estão pensando é tipo um nível de privacidade, né? Isso. E eu já falava na minha coluna, anos atrás, me perguntaram, vem cá, tá faltando um debate. E a privacidade? Eu digo, pode riscar essa palavra do seu dicionário. Privacidade não existe mais. Não. Já tem muito tempo. Não existe. Não há como você ter privacidade. Só se você... até pode ser se você for o cara que se mudar lá para um lugar, para o Vale do Capão, numa caverna, e levar um caderno e escrever suas coisas naquele caderno. Escondido. Né? Escondido ainda por cima. Mas se você colocou um telefone celular no bolso, perguntei uma vez, foi até interessante isso. Eu estava num evento do Google lá em São Paulo. Aí estava não sei o nome dela, peço perdão, não lembro o nome, mas ela era uma linguista brasileira que foi a responsável por traduzir, vamos dizer assim, a linguagem do Google, aquele OK Google, que eu falei aqui, os telefones todos acenderam, né? Em casa também. E foi justamente isso que eu perguntei para ela. Eu digo, vem cá, me diga uma coisa. Se ele, quando eu falo essa frase, que eu não vou repetir aqui para os telefones, até para os telefones de vocês em casa não se mexerem também. Quer dizer, então, quem está me ouvindo o tempo todo. Né? Aí ela disse, olha,
A inteligência artificial está o tempo todo ouvindo, mas a máquina está ouvindo, não tem nenhum ser humano interagindo. Aquilo está entrando numa massa de dados grande, e aquilo só sai de dentro daquela massa de dados depois que acontecem, por exemplo, eu repetia uma palavra nova e você uma nova, ela uma nova, tem lá X vezes, tipo assim, 30 vezes. Está lá setado. Se aquela palavra nova apareceu 30 vezes, tem lá uma quantidade de vezes, a inteligência pinça aquilo e leva para um board humano para analisar. Pode ser uma falha, pode ser um comando que não está atendendo. Então, quando ela vê que ela não consegue atender muitas vezes a mesma coisa, ela pinça. Certo? Aí eu disse para ela assim, então pronto, você acabou de me responder que sim, ela está me ouvindo o tempo todo. E ela está ouvindo o tempo todo. Ela ouve. Quantas vezes em casa você conversando num assunto, daqui a pouco você passa ali nas redes sociais, ó, propaganda daquilo que você estava conversando. Então, gente, isso aí me perguntaram, e aí, Hugo, você acha o que disso? Rapaz, não tem o que achar, não. Eu sempre falei que, até hoje estava vendo um vídeo de uma discussão sobre isso, né? Sobre expor, né, os mais jovens às telas ou não, os efeitos disso, está tendo várias discussões nesse sentido, né? Eu também tenho várias em casa isso é sobre isso, principalmente. Isso é uma coisa nova. Muitos especialistas dizem que faz mal mesmo expor as telas antes dos 12 anos, 13 anos. E aí até essa pessoa que ouviu o vídeo, não sei se é verdade, portanto não citarei quem foi que falou, mas eu vi falando que os filhos dos donos das grandes corporações tecnológicas não têm contato com telas até 12, 13 anos. Eles mesmos blindam. Filhos que sabem os danos. Então eu assisti uma reportagem falando sobre isso. Exato. Né, de não expor as crianças com menos de 12 anos, né, às telas. Celular mesmo, eu chamo de celular, que deve ser mesmo, de inteligência artificial, porque o celular fala comigo, eu não estou falando com ele. Sim. Entendeu? Ele chega aqui, tem aqui no Motorola a publicidade. Publicidade, quero ver se vai comprar aí, viu? Patrocinador, vê se compra em Motorola, a publicidade do ocupante aqui. Que tem aqui o Hello. Aí eu passo um tempo sem olhar, aí de tempo em tempo ele faz: oi, Silene, cadê você? Você não tem olhado aqui pra gente, tem novidades aqui de notícias. Aí às vezes eu me pego falando assim: é hora daqui a pouco. Eu digo: gente, eu tô respondendo. Peraí, tô conversando com quem? Eu tô respondendo com o celular, ai que loucura. Não, eu tenho lá em casa um Google Nest, né? E eu não desligo o microfone não, porque é o seguinte, cara, não tem como a gente ficar... não tem. Alexa assim, viver, né? É isso, é o Alexa, né? O Google Nest é o Alexa, uma coisa. Então, às vezes eu tô em casa, falo uma coisa do nada em algum lugar e ela me responde alguma coisa do nada que não tem nada a ver. Portanto, está me ouvindo o tempo todo, está monitorando o tempo todo. Sim, a inteligência artificial está aprendendo o tempo todo. Né? Quando você clica aquele negocinho, aperte aí o desenho parecido com esse. Você está ensinando ela, não é porque ele quer fazer segurança. Agora você veja, essa inteligência artificial da Alexa já está ultrapassada. Já é burra. Já é burra. É uma inteligência artificial burra. É um assistente programado, né? Isso, porque é tudo automatizado, é tudo previsto. O que vem aí, né? E que é justamente são os próximos passos da IA, que tem a ver com isso, com os assistentes, com a IA mais inteligente, né? Aí, voltando Sim. para a parte de filme. Quando eu assistia filmes lá atrás, de ficção científica, eu sempre tinha uma pergunta. Eu gosto de filme de ficção científica e de terror. Adoro filme de terror. Quanto mais matança, mais sangue eu gosto. E também parecido agora de ficção científica com de terror, viu? Tá tudo mais ou menos a mesma coisa agora. Aí, quando eu assistia, que via via ficção científica. Aí depois terminava o filme, que eu gosto de botar os neurônios para funcionar sobre cada filme que assisto. Aí eu ficava pensando, como é que o roteirista faz um filme desse de ficção científica? Aí com o tempo eu mesmo respondi. Porque foi passando o tempo e a gente foi vendo aquela ficção científica mais leve, antigamente, né? Sim. Fui vendo que começou a acontecer aquilo que passou no filme 5 anos atrás. Por exemplo, Ex Machina. Estou esperando vê-la, mas a robô Sofia já tá bem adiantada para ser uma Ex Machina. E aí, vocês falando, né, sobre esse assunto agora, aí eu fico de novo entrando na ficção científica dos filmes, e aí
Estamos chegando no Matrix? Você quer comentar? Eu vou falar rapidinho só porque o pessoal tá vendo, eu sou mal educado, que tá mexendo no celular enquanto ela tá falando, porque para não ficar por trás, que ela acerta as datas todas, eu fui pesquisar. Você falou do Transcendência, mas o filme que mais me impressiona, que me impacta, chama-se 2001, Odisseia no Espaço. Aí eu fui ver aqui que ano é, 1968. O primeiro, né? Depois teve o Então, em remake. 1968, os caras conseguiram, não tinha celular, não tinha computador, como a gente conhece, tinha aqueles mainframes, né? Sim, sim. E o HAL, que é o computador que está ali, né, no final, que está lá naquela estação espacial, que era uma loucura, hoje tem estação espacial, que eles vão derrubar a estação espacial agora, já avisaram, né, que já ultrapassou a operação, vai ser derrubada, né? Eu espero que eles acertem os cálculos, né, que não tenha um bug daquele da Microsoft no dia de calcular aquele troço ali, né, para cair no lugar errado, né, que a gente é tão sortudo que vai cair no Brasil, né? Então, os caras fizeram... Qual era o dilema? O que aquele filme mostra? Eu não me lembro agora quem foi o cara que comentou sobre isso outro dia. Que a gente, assim, foi aquele Walter Ugumãe, que estava lendo um livro dele, que ele falou, tem nada a ver com tecnologia, mas ele falou que os filhos saem de casa para buscar o que eles sempre tiveram, que é a origem deles. Então o filho sai de casa, no final, tudo que ele buscou a vida toda foi a origem dele, que foi a própria família. Foi aquilo. Então é isso, cara, eu acho genial ele, inclusive, leio. O livro dele é legal, não terminei ainda, estou lendo. E eu me lembro muito, isso me marcou. Por quê, cara? Você olha para o filme de 68, né, que eu falei aqui, deixa eu olhar de novo para não falar data errada, né, que cabeça boa, né? 68. Tinha o HAL, que era um computador que pensava e que chegava nessa milha que falta para inteligência artificial, que é sentir. Sentir que não é sentir, é sentir. Sentir é você pegar, traduzir tudo que você tem de informação numa coisa que te incomoda. Isso é um sentimento, né? Não preciso estar sentindo que eu estou tocando nele aqui. Estou sentindo triste, porque todo o meu arcabouço de pensamentos me levou àquele momento a sentir uma tristeza. Sim, sim. Então essa última milha da inteligência artificial falta ainda ser vencida. E será? Eu não tenho dúvida. Eu acho que está perto. Está muito perto. E aí o HAL, ele, se você olhar o final da 2001 Odisseia no Espaço, é justamente... Tem aquela loucura, uma loucura psicodélica, né, que era da época, né, aquela coisa tipo viagem de ácido dos caras, né? Termina com um feto no final, uma das últimas cenas do filme, que é a origem que o Walter Ugumãe falou, certo? Pô, que viagem, né? Que maconha estragada foi essa que eu fumei para vir para cá hoje? Mas eu vou explicar porque é que eu tô pensando nisso. Vamos lá. Porque, cara, ela vai acabar nos levando para a nossa origem humana. Ela vai ser humana, mais humana do que a gente? Você me mandou outro dia uma charge de uma criança robô com uma mãe robô, os dois sentados numa cadeirinha, num banco de praça, lendo, o bebê robô desenhando e uma multidão de seres humanos andando com o celular na mão. Aquela charge é muito boa. Né? Ela tem várias camadas ali. Várias camadas. De análise. Então, cara, e aí... A viagem que Kubrick fez lá na época com esse filme em 68, e a gente está vivendo agora isso, não tínhamos vivido até agora, estamos vivendo aquele HAL que o cara... E é uma loucura como os caras conseguem pensar isso, né? Mas isso é a disrupção da humanidade, né? Aí, ó o arco. Será que a gente vai perder essa capacidade de disrupção com a utilização de meios de inteligência artificial? Não sei também. Eu acho assim, a Matrix, né? A Matrix, ela é uma distopia muito grande, né? Ou seja, o ser humano ali, ele vivia para alimentar as máquinas, né? Mas, de fato... De tanto que as máquinas aprenderam, né? De tanto que as máquinas Mas aprenderam... Eu acho que um dia... A gente não vai estar mais aqui, não, que a gente não vai ver um negócio desse. Você nem poeira. Mas Quer dizer, acho que vai acontecer. Eu espero que eu esteja dentro de algum computador, que nem o cara do Transcendência. Já tem startup fazendo isso. Eu quero estar lá, porque eu quero ver. Quer dizer, e aí serei eu? Pô, pergunta, serei eu aquele ali? Dá ali? um outro podcast. Mas, de fato, realmente, a inteligência artificial ela está chegando num ponto que hoje ela é a generativa, né? Inteligência artificial generativa, que ali... 2010, por aí, começou, né, com o IBM Watson, começou a... Pô, acompanhei muito. Conversei com um dos criadores do Watson. Tive o prazer de conversar com um deles.
numa feira dessa tecnologia. Sim, eu também. Muito interessante. É interessante. Aí depois o Google surgiu com algumas coisas. O Google trouxe uma tecnologia open source na época, que foi assim, né, 2015, 2014, que foi o que permitiu o que a gente está vendo hoje. Porque a IA generativa, ela é o quê? É o que a gente chama de um modelo que você treina para depois dar uma resposta com base naquilo que ela foi treinada, né? Então, o que a gente está vendo hoje nasceu na década de 70, os primeiros algoritmos de machine learning. A gente está vendo o resultado agora. Só que a coisa está tão acelerada que tem coisas que surgiram década passada que já está agora também virando produto. Então, está muito rápido, realmente. E quando ela começar efetivamente a criar, vai ser mais rápido ainda. Sim, que eu queria comentar o próximo passo, né? Hoje é generativa. É uma IA que você faz uma pergunta e com base no que ela aprendeu com os dados, ela te dá uma resposta. A próxima, vou chamar aqui de cognitiva, né? Não sei se é o nome certo, mas é aquela IA que ela é autônoma. Ela pensa por si própria, ela sente. Então, você às vezes não vai nem precisar perguntar para ela. Toma decisões. Você não vai precisar perguntar. Ela vai conhecer e vai te... O ser humano e a máquina, uma coisa só. Né? O que se fala, tem livros falando sobre isso. A gente vai ser tão automático e tão parte da gente que vai ser, por exemplo, de eu sair de casa e a luz apagar sozinha e o carro ligar e já está na temperatura e eu entrar e ele me levar para o trabalho e chegar no trabalho, a cafeteira já está com o café pronto. Vai ser tão automático. Perfeito. Vai ser tão automático, vai ser tão inerente ao dia a dia que não vai existir o mundo sem isso. É isso que eu falei. Não vai, daqui a algum tempo a gente não vai mais entender, não vai existir o mundo sem isso. Meus filhos ainda, estou com filhos mais velhos deles, ele tem um filho de 4, né? Um menorzinho. Nossa, um de 4 e 9. Esse de 4 vai pegar um mundo totalmente O de 9 já está usando o chat GPT. Pois é. Já os meus mais velhos, meu mais velho é programador e tá aí no meio desse negócio de tecnologia, mas esses viram o mundo do celular começando, do celular que só fazia ligação, viram a internet no começo, viram o videogame. Esses meninos, tipo o filho dele mais novo, não vão ver. Quando ele se der por gente, daqui mais uns 4, 5 anos, quando eu sou um ser humano, sei o que eu sou, já enxergo, ele vai ver um mundo já onde nunca existiu um mundo sem inteligência artificial antes, sem essas coisas acontecendo. Aí vem, né, a grande pergunta, será que não deve expor mesmo as telas? Deve. Que nível de exposição deve acontecer? Tem como evitar isso? Eu te digo, eu pergunto e respondo. Não tem como evitar, vão ter que ser expostos, não se deve evitar, talvez deve se dosar, talvez no início, porque já tem estudos psicológicos dizendo que estamos criando uma geração de pessoas ansiosas, né, por causa dessa utilização. E talvez é porque essa geração não está preparada, mas a próxima já estará. Mas talvez não seja ansiosa. Cara. Que os bebês de hoje, né, meus bebês já são grandão, né? Meu filho também é programador e já está... Eu estou curioso que ele já está fazendo vinheta, essas coisas que não tem a ver com o trabalho dele na empresa. Mas ele já está fazendo, ele criou para a gente um mascote, mas foi bom que eu mostrei para Igor. O Igor disse, oi, esse mascote é do Vitória porque ele é vermelho. Eu acho ele lindo, ele é vermelho e preto. Mas depois Igor falando gostei, isso... Eu gostei dessa cor. Eu gostei também. Não gostei, entendeu? Não. Ficou lindão. Que eu disse que ia passar para você, não passei ainda, vou ter que passar. Mas você me mostrou, eu vi. Foi, não foi? Eu vi. Aí a gente vai mudar a cor, né? Só não vai botar azul, vermelho e branco. Não. Aí também Bota verde. Ele tá lindo, vermelho e preto, por que eu vou botar azul? Não bote, por favor, branco, né? Claro, dá isso. E uma coisa que eu mesmo vou deixar de seguir o canal na mesma hora. Eu não faço não, por favor. Não só seguir, é que ele é o especialista. Olha só, ela fica botando esse peso em mim. Com vinhetinha e tudo. Ele é o cara fica mesmo. botando peso em mim. O que eu seja? Foi o que eu falei aqui, que não seja obviedade. Eu te conheço, não é de hoje que eu te conheço. Que um cara... Esse é assim, eu sou a IA regenerativa. Ele é a cognitiva. A pessoa que realmente cria. Eu sou a regenerativa. Eu tô aqui, muito difícil um não estar no lugar que outro está. Isso aí. Porque já que eu tenho 2... É isso aí. Pode chamar o Luiz à vontade aí, que eu arrasto ele. Viu? Aí, esses bebês
estão nascendo hoje em dia não é como os nossos bebês, meu e de Hugo, Não mesmo. entendeu? Não é como eu e de Hugo. Eles já nascem com uma cabecinha, parece que já veio pronto. Pega no celular, aprende mais rápido que eu, que ainda não aprendi nem metade do que tem aqui. Minha filha tem o dela, mexe em tudo, mexe no meu. Mas, e eu fico vendo as crianças, né, que eu não tenho mais criança, Uhum. né, doida para que um dos meus filhos pelo menos case, para poder ser avó, mas ninguém quer casar lá em casa, então, enfim. Para ver essas crianças. Eu falo das crianças que são bem criadas, né? Que tem umas que os pais, infelizmente, não estão aproveitando. Sempre existiu isso, sempre existirá. Sempre existirá. Mas aqueles que estão estudando, porque escola dá teoria, né? Dá ensinamento de geografia, ciência, matemática. Mas a verdadeira educação, conhecimento e a primeira parte da cultura do ser humano é na família. Sem dúvida. Não é? Tudo na família. Por enquanto. Né? É. A gente está falando de Porque eu sou muito incendiário. E eu acredito num mundo em breve, te interrompendo, Silene, onde não existirão mais escolas, não existirão mais celulares, isso aqui, porque isso aqui hoje, ele personifica uma máquina fora de mim. É botar o que, Chico? Não é A gente isso, já fala não aqui. sei o que vai ser. A gente fala aqui. Né? O Elon Musk acha que é chip. Eu botou não na acho. cabeça que não funcionou Não muito acho bem, que é mas chip. Eu tá no acho que vai caminho, ser né? um mundo. Não acho que é chip. Eu acho que ele é muito. a chip é muita doideira. O chip Isso. vai ser utilizado em alguns, eu acho, né, para casos até médicos. Assim, eu acho que vai ser uma evolução para pessoas voltarem a enxergar, pessoas voltarem a andar. Vai ter esse tipo de intervenção. A coisa como é que chama? Do Android, né? Android. Biônica, né? E é, uma coisa Biônica. biônica. Aí o cara o homem de 100 milhões de dólares que eu vi quando era menino. Que parecia uma loucura. Mas eu acredito no mundo. O Que mundo hoje em dia tá aí, né? pode se fazer É. e posso fazer mais. Não posso citar fontes, né? Sim. Porque ia falar uma coisa e ia ter que botar quem Derrubam diz, logo qual o é canal. cientista, me Eu mata. vou logo porque eles estão monitorando Mas- tudo que a gente está falando. Mas que já há, através da tecnologia e da ciência, a forma que nós assistimos em mais uma ficção científica que foi Robocop. Uhum. Entendeu? Então já se tem. E por que ainda não está sendo divulgado? Isso já foi um parceiro que trouxe essa notícia. O exército Tudo chinês já está direitinho usando as lá de fora. maquininhas. O exército chinês está usando já as maquininhas, né? Para soldados que O são americano ainda. também. Que estão andando junto com o ser americano humano também. ainda. Mas em breve não vai estar mais. Já tem a tecnologia, o que a gente chamaria de vida eterna, né? Porque pega o que realmente funciona no nosso corpo, que faz tudo, que é o cérebro, e utiliza ele num corpo de titânio. Olha, aí é uma viagem, tá boa. E E eu já não duvido de existe. nada, viu? Eu sou um cara que não Já duvido de nada. existe. Já tem, Agora, já tem gente fazendo. O problema é que teste, medicamente Tem é uma complicadíssimo. questão ética, né? Medicamente isso aí é complicado. Mas Mas essa porque quando a gente Hugo, conseguir transferir tudo isso para dentro de um sistema, eu não preciso mais fazer uma intervenção médica de tirar o cérebro. O meu cérebro, o que eu sei, estará dentro de um sistema. Hugo Acabou. só precisa Que viagem. da coluna com o cérebro. E daqui a pouco não vai precisar mais disso. Porque aí a gente está indo ainda para coisa analógica. Pegar uma coluna e um cérebro é analógico. A gente já tem que pensar além disso. Agora, Já tem startup fazendo isso. né? Por que Digital. que não está sendo tão divulgado isso que eu já sei sobre meu programa de televisão, 17 anos. Então, uns 12 anos, né? Porque começou o programa Maturar, depois vai chegando uma notícia. Sim. Aquelas notícias que a gente é off, né? Uhum. Off. Mas qual é o problema que não já está, pelo menos, divulgando? Que se pode fazer isso. É claro que para fazer isso a pessoa tem que ter muito dinheiro, né? Lógico, não está em SUS, não. Porque mexe com religião. Tem um dilema ético, né? Ética, religião. Mas entendeu? ele será Por rapidamente causa de vencido. como isso pode ser feito. Então, Esse realmente. dilema será rapidamente Mas vencido. eu espero não estar mais viva para ver isso. não, Eu quero porque- ver, eu queria Não estar. quero, não. Eu quero ver. Eu quero Eu estar não numa quero, máquina não. dessa aí É uma vendo, cara. convergência de tecnologias, né? Se a gente parar pra pensar, né? É. Porque tem a junção homem-robô,
Aí agora com a inteligência artificial e juntando tudo isso lá na frente. Eu lembro de uma revista, quando era novo, eu gostava muito daquela Scientific American. Sim, li Eu muito. lembro de uma que eu tenho até hoje guardada em casa, para você ver a importância que eu dei ao que tinha ali. Que ele já falava em inteligência artificial. Tudo que está acontecendo aqui já tinha naquela revista. Só que ele falava assim, será que um dia vai ter uma distopia onde a gente vai olhar para um homem e dizer assim, ele começou homem ou máquina? Foi um homem que tem partes biônicas, um homem que tem partes biônicas ou uma máquina que tem partes biológicas, né? E vamos ao cinema de novo. Que eu estava aqui você falando, eu estava aqui buscando. Esse filme de 2009 chama Substitutos, Surrogates em inglês, né? É com Bruce Willis. E nesse filme, Obrigado. as pessoas não vivem fora das suas casas. Existem androides Que que funciona. o cara escolhe, então ele está sempre jovem. Assisti. E o cara tá Isso. dentro de casa o tempo todo, É. né? E aí acontece um assassinato, coisa que não acontecia. O que aconteceu na matriz, né? Então, isso que você falou aí de não separar o que é humano de máquina, né? Obrigado. E até quando, né, vai ser preciso dos humanos? Que é outra pergunta que se fala. Até quando precisaremos dos humanos? Quando os humanos deixaram de ser necessários para que tudo aconteça? Eu sou incendiário mesmo, porque eu penso assim. Você Eu está acho que acabando não- com a gente. Tem mais humano, não existe mais. Mas é isso, Nossa gente. Senhora é incendiário. Como é o nome daquele. Eu adoro aquela teoria de que por que não tem nenhuma civilização mais avançada que a gente? É que Adoro a aquilo gente ali. conversa muito sobre o paradoxo de Fermi. Isso. Aquele é cara. uma loucura, assim, loucura no bom sentido, né? Porque leva a gente a ficar. Eu estava conversando hoje no almoço, viu? Sem beber nada, Sim. sobre isso, né? O paradoxo de Fermi, ele faz uma pergunta simples. Ele pergunta assim: onde estão as outras terras? Na verdade, o que está por trás dessa pergunta é dizer assim: por que até agora a gente não encontrou nenhuma civilização inteligente no mundo, no universo? Né? Mais do que a gente, até, ou igual. sei lá. Inteligente. É. Né? Por que a gente não encontrou? Aí daí vem diversas possibilidades. Né? Bem- Isso aí bem- dá. Já envolve a ufologia. Isso aí envolve Não, todas as coisas. é Porque, até assim, além. a primeira coisa que ele fala assim: ó, será que nós somos a primeira civilização inteligente? Ou será que nós somos a última? Ou será que tem uma civilização inteligente controlada por uma IA, por exemplo, que não quer ser vista e a gente não consegue encontrar? Então, o paradoxo de Fermi, ele é realmente... E ele é Dá muito muito pano pra incendiário manga, naquela viu? parte que ele fala que pode existir um ponto de ruptura, A grande onde barreira. a barreira onde todas as civilizações se extinguem. Por isso que não existe nenhuma tão evoluída. Que pode chegar a um ponto que ela simplesmente é uma autofagia, ela mesmo se destrói. Por que não, cara pálida? É né? verdade. E assim, aí só para botar mais lenha na fogueira da fogueira. IA e da tecnologia, né? Nós utilizamos máquinas feitas com minerais, né? Com silício, Sim. ferro, para evoluir. Mas será que outra civilização não usou um tipo de biologia para criar máquinas? E nós fizemos, tem, né? Processadores biológicos. Existem. Então, existem. por que a máquina tem que ser só como a gente conhece, feita de ferro e de eletricidade e de metais? Eu peguei Existem, né? um trabalho. Estudos disso aí, de processadores biológicos, né? Tem. Eu peguei um trabalho da NASA, onde mostra aonde estamos no universo. Entendeu? Até coloquei isso no Tecnologia. Aí ele começa a mostrar a Terra, né? Uhum. O tamanho dela. Ah, aquilo é Aí- legal. Você assistiu esse? Eu vi também. Maravilhoso, né? A Terra tamanho normal. Aí ela vai se afastando porque vai chegando Uhum. o satélite, o Sol e os planetas da Via Láctea. Aí depois sai da Via Láctea e aí ele vai para no sentido do buraco negro. Mas a câmera, né, da NASA não chega no buraco negro, não, né? Mas mostra onde é o buraco negro. E aí eu pensei, e se ele está sozinho? Ah, isso eu não acredito. Pois é. Não acredito que estejamos sozinhos, mas Rapaz, eu estava lendo, acho que foi ontem, que na Terra existe pentilhões, pentalhões, não sei como é que fala. não. de Mas- espécies, né? Não, de grãos de areia. Ah, sim. E diz que existem estrelas no universo nessa mesma quantidade. Então, assim,
achar, né? Na verdade, nós nos achamos, né? O ser Sim. humano se acha, né? Se acha. Somos pretensiosos pra caramba, Pode inclusive, ser o nosso fim, de inclusive. achar que nós estamos sozinhos nessa vastidão do universo. Né? O nosso Sol, ele é de quinta grandeza, mas eu vi um trabalho, assisti um trabalho na internet, onde mostra o Sol, as estrelas de 4 grandezas, 2 grandezas, a Os pátria. tamanhos, né? Tamanho. Daí, Comparação nada dos demais. tamanhos. O demais fica quando eu começo a passar as outras estrelas feito o Sol, Só é pequenininho perto que é enorme. É. Não é? Então, gente, a gente está vivendo num desconhecido, que a gente pensa que sabe tudo porque está aqui na Terra, pá. Pois é. Mas a gente está vivendo num desconhecido porque tem muita coisa. E aí, tudo isso é só da gente? É o que eu quero ver outro dia, o cara falando que todo mundo que já existiu está nesse mesmo torrão que nós estamos. Dia, né? Todo mundo que já existiu na história está nesse mesmo torrão. É verdade. Não tem nenhum outro lugar. Todo mundo está aqui, imagina, cara. De todos os tempos. Você estava falando aí, né? Eu estava lembrando de outra coisa que eu vi também, recente. Que tiveram alguns cientistas. Aí a pergunta da Matrix ainda, viu? Sim, sim. Tiveram cientistas que. Vai ter que ter podcast 2, a missão. Com Identificaram. certeza. Os caras são estudiosos de astrofísica, de relatividade, de Einstein. E eles identificaram um padrão no tecido espaço-tempo que parece código binário que a gente, inclusive, usa em criptografia. Então, assim... E aí, cara? E aí? Porque aí tem outra coisa. Lembrei de outra coisa aqui. Eu botei aqui, que é para não esquecer, que eu tenho uma memória péssima. Vocês que me chamaram, viu? Mas é isso aí. E eu só tô começando a vir. Quem ainda não teve oportunidade, eu não li todos, mas eu li os 3 primeiros. Preparem-se. Setembro, quero vocês de novo aqui, por favor. Eu li os 3 primeiros. Operação Cavalo de Troia, de J.J. Benítez, é um escritor mexicano. Nesse livro, não sei se você já leu, já ouviu falar. Só atrapalhando um pouquinho, para não esquecer, live. Sim, vinha para live, vem. Vai ser live. Aí na live a gente já vem com mais cuidado, já não fala tanta bobagem, né? A gente fala um pouco mais controlado, né? Na live a gente dá uma controlada, não viaja tanto, né? Segurar o vinho também. Segura o vinho. Vou botar 2 Vai devagar, eita, então aí vai ser loucura, viu? Setembro começa as nossas lives. Estamos aí, colado. Então o J.J. Benítez, ele escreveu uma Operação Cavalo de Troia é o seguinte, ele... O que você falou aí, negócio dos processadores, né? Processadores feitos... Biológicos. Né? E o biológico. Por que o jeito que a gente faz não tem outro jeito de fazer? Sim. A base dessa série de livros são 7, eu só li uns 3, 2,5 na realidade, que eu sou também meio lento para ler, li 2,5. É que passa um pouco pela ufologia, né? Aquele incidente de Roswell, que caiu um disco voador, aquela conversa, tem milhares de pessoas falando sobre isso. Um dos extraterrestres teria sobrevivido e trabalhou para o exército americano até a morte. E esse cara trouxe para o exército americano uma nova física, que é a física que a gente usava, newtoniana, ela era uma física que estava fora da realidade. E essa nova física que o cara trouxe, que era baseada numa coisa chamada swivel, que eram você conseguia mexer nos eixos espaço-tempo, e aí permitia a viagem no tempo. O livro é isso. E aí os caras viajam no tempo, para o tempo de Jesus Cristo, e é muito interessante, vão lá, convivem com ele fala com eles, aí depois no próximo eles viajam, eles vão primeiro para quando ele é crucificado, depois eles vão para a ressurreição, então, e aí eles vão viajando. Eu no terceiro, eu soube que mais para frente eles vão inclusive para o futuro, certo? Aí eu não cheguei nesse ponto. Por que eu citei isso aqui? Pode ser que a gente esteja no caminho, que daqui a algum tempo, algum filho de Deus aí diga, peraí gente, o caminho não é esse não, olha, tem essa outra teoria, essa outra forma de fazer e de pensar, que vai nos levar muito mais rápido do que onde a gente quer chegar. Né? Eu acredito. Porque a gente estava indo no caminho de... Quer ver trazer para a realidade? A gente estava indo no caminho do BlackBerry, na época, que era transformar o telefone celular numa máquina de escrever, onde eu conseguia escrever e fazer textos e tudo mais, e estava se caminhando naquela direção. Aí veio um cara que levaram embora, porque senão a gente não teria suportado a velocidade, que foi o Steve Jobs. Disse, peraí. Não é bem por aí. Por quê? Assim. Por que vai ter que ter? E aí, tá aqui, em cima da mesa. Todo mundo. O resultado disso. Outra grande revolução, né? Entendeu? Então, cara, pode ser que nós estejamos
seguindo num caminho que é lento e daqui a pouco alguém descobre, pô, gente, e se a gente for por aqui? Talvez até com a ajuda da própria inteligência artificial, que pode chegar e dizer, olha, eu tenho percebido esse padrão que você falou aí, olha, você já tentou analisar por esse caminho? E o cara, rapaz, sabe que você tem razão, inteligência artificial. Cara, E a gente vai para outro caminho completamente você falou diferente. de uma coisa aí que outro dia eu brincando com o chat GPT, né? Sobre coisas para televisão. Eu trabalho em televisão, então a gente sempre fica pensando na evolução da tecnologia, né? Aí eu comecei a fazer perguntas para ele assim, ó, com base na tecnologia conhecida atual, trace 5 cenários de evolução para a televisão. Ele traçou lá cenários bonitinhos, bem realistas. Aí eu fui, agora assim, desconsidere tais e tais. No final eu disse para ele assim, desconsidere tudo o que você conhece de tecnologia e trace 5 cenários totalmente disruptivos. Ele trouxe alguns assim, bem Factíveis. se é factível ou não, eu não sei, mas tipo assim, projeção quântica neural de imagens direto no cérebro Eita, da pessoa, coisa Da onde desse ele tirou nível. essas ideias? eita. Em algum Então, assim, lugar. é porque tem match com o que você falou. Talvez são ideias disruptivas que podem no futuro se mostrarem, né? Uma hora vai encaixar. Eu acho que a IA, ela tem na nossa vida também esse papel de acelerar essa questão de ideias, de ser disruptivo. Pelo menos eu tenho usado muito para Sim. me dar ideias. Aí vem aquele questionamento que outro dia, conversando com o Hugo, eu comentei sobre isso, né? A gente usa dados, como por exemplo, pinturas de um artista. Eu estava falando isso em relação à música, Sim, não foi? foi. Mas a gente usa a pintura de um artista ou de vários para treinar uma IA para depois ela criar outras pinturas. Eu continuo fazendo isso daqui a vários e vários anos, né? Vai ter uma hora que ninguém mais originalmente vai pintar original um ser humano. Vai ser tudo por IA. Será que a gente vai estagnar? Será que a criação artística ela vai se enlatar ao ponto de só ser o que a IA aprendeu até ali? Porque ninguém mais vai estar criando coisas humanamente originais. Será? São perguntas, né? Agora eu vou aproveitar, né, para meus convidados degustar um pouquinho aqui, né, da tábua de frios que eu Chique. fiz para eles. E vou falar 2 segundinhos com vocês. Primeiro, gente, ajude o canal, se inscreva, compartilhe, dê seu like, porque o assunto é muito bom. Nós não pretendemos ser influencers, porque quem nos acompanha todos esses anos pela TV e agora está acompanhando aqui pela internet, pensa e decide. Apenas a gente serve conteúdo e conhecimento. E, oi, é claro que eu vivo para brindar. Tchim, tchim. Quero mandar um grande abraço para Moisés, da Casa 10, né? Ali no Shopping Guatemi, 3º piso. Você vai lá conhecer Moisés, vinhos maravilhosos, feito esse daqui. E com certeza você vai sair de lá bem abastecido. Entendeu? Então, vamos voltar aqui para o papo, que tá muito bom, não tá, gente? Faça a sua pergunta, deixe seu comentário. Quer criticar a apresentadora? Critique. Agora, eu também posso dar uma resposta que você não goste, né? Mas pode criticar. É democrático aqui. Estamos no Urban Media House, né, do nosso diretor, Igor. E aqui a gente pode fazer quase tudo, não é? Então, bota seu comentário, por favor. Dê seu likezinho, porque está tendo muito conteúdo aqui. Não é a primeira vez que esses meninos virão. Terá outras vezes. Você já ouviu que a gente está combinando aqui. Então, vai fazendo... Combinadíssimo. Combinado. Obrigada. Papo bom é sempre bom. Senhores, serei uma gueixa para vocês. E eles virão outras vezes, com certeza. E você já bota a sua pergunta, seu comentário, a produção já captura, já deixa, porque em setembro começam nossas lives e eu vou começar com esses dois. Por favor, perguntas fáceis. Perguntas Tipo, fáceis. por que estamos aqui, Por que né? estamos aqui? Para onde vamos? Qual o né? sentido da vida? Qual o sentido da vida? Só assim, né? A gente só aceita fácil. Então, e aí, continuamos na Matrix ou para onde vamos agora? Olha aí, essa é uma pergunta difícil. Para onde vamos agora, Luiz? Cara, Essa é difícil. então, né?
tomar mais um gole aqui, que essa é difícil. Eu acho, aí falando de novo da IA, né? Eu acho que, como eu disse, né? Eu acho que ela vai tomar alguns empregos, outros serão criados, mas a gente, foi você que me falou isso outro dia. Ela tem que ser feita para o humano. Aham. Lembra que você comentou isso? Sim. Eu falei que uma das bases que tinha que existir é que quando. Eu não sei se essa frase é minha, se eu li em algum lugar, então se essa frase é de alguém, Eu sei que eu estou você me dando aqui o falou. crédito, mas essa que a gente ouve tanta coisa, né? Nós somos IAs regenerativa com um processadorzinho de 386, né, da década de 80, de 90. Então, no momento em que uma tecnologia como essa, ela deixar de ser feita para atender aos humanos, ela não tem mais razão de ser. Por quê? Afinal de contas, nós somos vamos dizer, vamos usar isso, né? A raça que comanda este planeta, né? A espécie que comanda esse planeta, são os humanos, né? E nós criamos essas coisas para facilitarem a vida da gente. Aí vem aquela coisa, vai acabar com o emprego? Vai, como acabou a máquina a vapor, acabou com vários empregos, criou outros, criou problemas trabalhistas, criou uma horda de mutilados na época, porque não tinha regras, utilizavam-se crianças, Ó, em 1984, idosos, mulheres. Olha, Rapaz, eu já lembrei desse livro aqui umas 2 vezes. George Orwell, 1984. fala dele, né? Então, você vê que é um cara lido, né? A gente leu 2 ou 3 livros na vida e cita eles a vida toda, eu faço assim, né? Mas esse livro, a gente tem que falar dele daqui a pouco, com certeza. E eu quero aproveitar, Luiz, não é, Aproveite que mesmo, viu? é da Rede Bahia, né? Então trabalha com toda a tecnologia e, é claro, também é direcionada para a TV, né? E eu quero saber de você. Acho que essa aí a resposta deve ser mais ou menos o que eu penso, mas você é o expert. Esse é meu. Você crê que com o avanço, com a evolução, com o que está acontecendo com a internet, com plataforma de streaming, há algum risco da TV se acabar? Essa pergunta eu ouço o tempo todo, sabia? Eu vou me calar. Eu vou dar minha opinião. Olha só, a TV, como a gente conheceu lá, década de 80, 90, eu vou entregar a minha idade, já, né? Década de 80, Não 90. fale mais para cá para não entregar. Ela, na verdade, ela já acabou, né? Hoje a gente já vive uma outra realidade de televisão. As gerações novas não assistem, realmente, é fato, a televisão sabe disso, não assistem a tela grande. Mas o que é a televisão, né? Eu acho que a TV ela não vai acabar, ela está se transformando e, né, a gente vai ouvir falar cada vez mais disso. Ontem, se eu não me engano, saiu o Fórum Brasileiro de Televisão Digital, finalmente definiu a tecnologia de transmissão, né, a camada física, como eles chamam, né, da TV digital 3.0. E eu acho que para o negócio de televisão, para o meio de televisão e para a gente, é a grande transformação da televisão em digital de verdade. Não a TV, a transmissão digital, mas o negócio digital de televisão. Esse 3.0 consiste em quê? O 3.0, ele consiste numa junção da transmissão que a gente conhece tradicional de televisão por uma antena que atinge todo mundo com a internet. Então, dando um exemplo prático, você vai estar em sua casa assistindo televisão. Para você, na hora do comercial, vai passar um comercial. Para Hugo, na casa dele, vai passar outro comercial. A depender do que você... Dentro das pesquisas que faz de gosto, né? Tudo digital, tudo Produção através de O YouTube está analytics. fazendo muito isso. Mas é isso, é a apropriação do... Que carro você apropriação. compraria? O que é que você É o que o mundo assistiu? digital de Google e, né, as redes Já sociais faz. fazem na televisão. Então, o conteúdo também. A gente vai ter conteúdo que vai se adaptar a cada pessoa. Então, a TV 3.0 ela é isso. A grande disrupção do negócio de televisão é por conta disso. Ela traz outras fontes de receita e, né, alimenta esse negócio. Mas as fronteiras entre o que é televisão e o que é digital, elas começam a sumir. A TV na sua casa, a tela, ela é mais uma tela. A 3.0, se ver se eu entendi, a 3.0 vai ser no monitor normal que a gente assiste televisão, né?
Só que vai ter a interatividade Exatamente. com a internet. Mais né? do que a interatividade, né? Você vai poder interagir, porque agora você tem uma forma de interagir pela internet, mas o próprio conteúdo e os comerciais, eles vão se adaptar a você. Assim como você acessa uma página de internet hoje e vem um comercial, se o Hugo acessar a mesma página, vai vir outra coisa para ele. Então a TV 3.0 Direcionado é uma apropriação da mídia para programática, o né? perfil a dele. mídia programática. É a apropriação da mídia programática da internet. Uma das coisas é essa, entendeu? Mas vai ser muito mais do que isso. Vai. Só para fechar, o que eu estava comentando recentemente lá dentro, que assim, para fora é isso, para o negócio é isso. Mas as empresas de televisão para dentro, elas vão se transformar também. Porque os negócios passam a ser digital. Né? Você começa a ter fluxos digitais, vamos dizer assim. Vou tentar explicar na prática. Uma pessoa do comercial vai poder vender para um cliente e aquilo de forma bem rápida já está sendo exibido né? Sem passar por várias pessoas. Não que as pessoas deixem de existir lá dentro, mas... Enquanto precisar do cara do comercial. Enquanto precisar do Porque daqui a algum tempo não vai precisar. É porque a palavra, desde que começou... Muda, né? Ele deixa de ser um vendedor e... Você vai comprar direto da máquina. Para que você vai ter uma pessoa ali... Então, desculpem, meus amigos, eu tenho vários amigos da área comercial de televisão. Acho bom vocês começarem a se preparar, viu? Mas a palavra não, ainda não. qualificação. Não é? Sim, está se preparando para entender essa linguagem Exatamente. do mundo digital. Olha, eu vou te dizer, senão não Aí, vamos eliminar, eu vou citar um exemplo aqui prático. Quando chegou o primeiro servidor de comercial em televisão, eu já estava na TV Bahia na época, era da área técnica. Para se colocar um comercial no ar, o controle mestre de uma televisão era um cara no controle mestre, um cara rodando. Né? O controle mestre é o cara que escolhe o que vai para casa das pessoas, né? Escolhe se vai comercial ou se vai ao programa. É o controle mestre, como o nome está dizendo, né? O pessoal gosta de chamar de master, porque tudo é americano, né? Foram eles que inventaram. Tinha um cara que era do VT, que rodava os comerciais. Tinha um cara que controlava para ver se o comercial tinha sido exibido. Voltando um pouco no tempo, eu já não alcancei isso, mas tinha um cara no Telecine, tinha um cara que rodava, abria o áudio, tinha tudo isso. E aí, quando chegou o primeiro servidor, eu lembro como se fosse hoje. E um amigo, Roberto Veiga, abração, Roberto Veiga, foi um dos caras que eu falei, digo, olha, é o seguinte, cara, eu não tô querendo ser negativo, não. Mas essas funções que vocês estão fazendo aí vão acabar. Vocês só têm um caminho. Acabam junto com elas, vão trabalhar em outra coisa, ou aprendem as novas coisas que vêm por aí, ou aprendem outra função. Falando com garfo, assim. Você não vai me furar, não. Tava com medo aqui já. Então, teve cara que acabou junto com ela, teve gente que aprendeu a outra função. Hoje tem um cara no controle mestre que é um sozinho, e hoje tem controle mestre que não tem ninguém. Interessante. Então, não estou sendo cataclísmico, não. Vai acabar. Agora vai ter o cara que vai cuidar, sei lá, de... Novas funções aparecerão. Né? Agora, se o processo de vender, faturar, exibir, gente, todo automatizado, não tenho dúvida nenhuma, não demora muito não, viu? Então você que está trabalhando nisso, comece a estudar outros caminhos para você continuar, porque tem muitas coisas se abrindo, como ele falou aqui, tem muitas fronteiras se abrindo dentro de televisão. A televisão não vai acabar. Eu acho engraçado que tem uma barreira linguística, uma coisa linguística, né, que me chama a atenção. Meus filhos, que tem o mais velho tem 25 e os mais novos, os pequenos, né, que são gêmeos, tem 21. Maior que você já. Tudo maior que eu. Eles, na minha época, eu vou ali, tá fazendo o quê, meu filho? Estou assistindo televisão. Hoje você pergunta, tá fazendo o quê, meu filho? Estou assistindo. Assistir é algo... Entendeu? Então, não vai ter mais... A televisão que você falou do passado acabou, mas a TV, meio TV, não vai acabar, com certeza, porque é um meio, gente, ele é gratuito, chega na casa das pessoas num caminho só, você liga a TV, não precisa baixar nada, não precisa fazer nada, tá lá. Ele vai ter o lugar dele. Se ele não se modernizasse, ele estava muito ameaçado, mas está se modernizando. E essa modernização é a TV 3.0. Né? Porque se hoje todo mundo, Silene, o pessoal que está assistindo a gente, se todo mundo hoje decidisse assistir o Jogo do Brasil pela internet, caía a internet. Quebra a internet. Não, é impossível. E a TV hoje. não. A TV é só ligar. Se eu ligar a TV aqui agora, está passando o que está passando lá. Então,
existe uma barreira tecnológica. Lembra que eu falei que Perfeito, tem um cara isso que aí. vai achar um ponto, pode ser que o cara ache uma disrupção ali Tem. que acabe de O vez. 5G já é uma Uma muito grande, evolução, mas né? realmente o que ele tá dizendo assim, é capacidade. É como, pense assim, um tubo de água, né? O tubo de água, ele, por mais maior que você faça, ele tem um limite físico do diâmetro do tubo. O mar, que seria a televisão, fazendo uma analogia aqui, não tem limite nenhum, é só a Terra, né? Mas é só uma comparação para tentar explicar o que é. A internet, ela tem uma capacidade física dos cabos, das fibras óticas de transmissão. O que a televisão está no ar, não tem essa. Então, até hoje, nenhuma transmissão de internet conseguiu atingir transmissões de pico de Temos televisão. várias barreiras, Luiz. A gente estava conversando aqui um pouco antes de começar a gravação. Questão econômica, do acesso à internet, mas cada Energia vez tá- elétrica. A gente vai aumentando a capacidade de processamento, tem que consumir energia. Sim. Consome volumes absurdos de energia. Estamos vendo distante sobre O Elon Musk ligou lá o homem do X, que eu lembro só daquele programa Castelo Rá-Tim-Bum, né? Que tinha aquele personagem que era um X. Tudo do Elon Musk é X, né? Não é do meu tempo, não. Mas é do meu, pessoal, algumas pessoas aí vão lembrar em casa. Procura Castelo Rá-Tim-Bum, Nem do procura meu. o X lá. Ó. Era um personagem que contava historinha que era uma letra X. Obrigada por esclarecer. Tá vendo aí? Obrigado. Esclareci. Então, o homem do X ligou a inteligência artificial dele hoje, né? Foi Elon Musk. Cento e não sei quantos megawatts de consumo, não sei o que, meu amigo. São não sei quantas mil GPUs da empresa que fabrica lá isso. Aí nós temos GPU, não sei vários quantos problemas, já megawatts. escrevi, a gente conversou sobre isso, né? O carro elétrico é lindo, mas polui para fazer a bateria, polui para jogar a bateria fora, entendeu? Aí, maravilhoso, inteligência artificial, beleza, mas consome energia elétrica, consome água para refrigerar, polui também. E aí? Nunca porque assim, a IA, né, é uma coisa que a gente vê aqui, não é uma coisa palpável, mas por trás disso tem uma série de tecnologias físicas, tem computadores para poder dar vida, né? Dar vida à IA, né? Sim. E nunca, né, de 5 anos para cá, nunca os data centers, que são os lugares onde esses servidores, esses computadores ficam, tiveram um uso tão alto assim de processamento, de memória, tanto que hoje o que é que eles estão fazendo? Eles estão separando dentro do data center o que é para computação comum e o que é para IA. Porque quando mistura, né? Aí se surgiu um Steve Jobs que descobriu uma maneira diferente de processar, Sim. aí te vence essa barreira. Essa empresa que hoje faz, né, faz as placas gráficas, é como se fossem placas gráficas de computador. Que, aliás, São foi assim, processadores que processam muita coisa em paralelo. Ela já foi uma disrupção, né? Que é a líder, né? NVIDIA, né? É a líder, né? De é a inteligência líder. artificial. Todos os players estão usam. tentando desenvolver seus próprios processadores, porque são todos reféns da NVIDIA. Todas as IAs hoje usam processadores. E a NVIDIA, ela foi feita, a criação da tecnologia dela foi para o pessoal para jogar. jogo. Para jogo. E ela descobriu, gente, como no jogo eu processo um bocado de coisa ao mesmo tempo, poxa, eu podia processar um monte de informação ao mesmo tempo. Nasceu. Isso que a gente está vendo na inteligência. Não foi assim? Foi exatamente assim. E só para não esquecer que eu lembrei aqui, falando do Steve Jobs, né, que foi o ET que levaram de volta. Sim, levaram de volta. A Apple, ela foi uma das primeiras que colocou no computador doméstico, ou seja, no que você compra, um chip de inteligência artificial. Valeu. Hoje, ela já tem soluções que, se você não tiver o computador com um chipzinho de inteligência artificial lá, você não consegue nem rodar algumas coisas. Então, há alguns anos. Aí agora, fabricantes de PC estão começando a fazer isso também. Tem um chip que eles chamam chip neural lá dentro, para você ter uma mini IA resolvendo coisas para você no seu próprio computador. Que dá velocidade, que dá flexibilidade. Então, se surgir um cara que fizer essa disrupção, dizer, gente, é massa esse jeito de processar, que gasta esses megawatts, milhões de megawatts, mas tem um jeito. Por que a gente não tenta por aqui? Inclusive, a própria IA pode nos ajudar nisso. Eu acho que ela vai nos ajudar nessa disrupção. Se existir esse caminho, ele vai aparecer. Tem que aparecer. Para você ver, o consumo de energia elétrica ele está subindo tanto que ele já impacta no que a gente está vendo acontecer aí. Esse domingo foi o domingo mais quente na história registrada da humanidade de temperaturas. Então, tudo tem conexão, né? Eu acho que a gente tem que, em algum momento, não sei se ainda tem volta, mas espero que sim, a gente tem que descobrir como ser mais sustentável no uso da tecnologia. Mas depois que o cara fez o foguete andar de ré,
Agora já dá, antigamente dizia que foguete não dá ré, né? Agora já dá. Talvez tenha um jeito de voltar, né? Talvez exista um jeito de recuperar, que a gente ainda não encontrou. Alguém tem que descobrir. Viu? Mas se não encontrarmos, não sei se você viu que a NASA fez um estudo, saiu hoje, ou foi ontem, que o Brasil daqui a 50 anos é inabitável. Não vi, não. Tem lugares inabitáveis no Brasil. Eles fazem uma... Não. Boa parte. Eles fizeram um estudo assim, porque o corpo humano, né, ele tem um limite de sobreviver a certas situações climáticas, obviamente. Então, se a temperatura, pode não ser temperaturas super altas, mas sei lá, 40 graus e com uma umidade de 60%, te morre, a gente não aguenta. A sensação térmica é de 70 e tantos graus. Então, eles fizeram um estudo que daqui para 2070, Vai ficar daqui a nesse 50 nível em anos, alguns lugares. são zonas inabitáveis no planeta. Foi ontem, eu acho que saiu esse estudo. E aí, cara pálida, a pergunta inicial é para onde é que Então, nós vamos, né? Então, Se é que a gente vai para algum eu lugar, vou pra né? praia, tomar cerveja. Como diz aquele ditado, né? Se você não sabe para onde você está indo, você não está perdido, né? Então, para onde é que a gente vai, não sabemos. A gente vai para algum lugar. Vamos pra onde praia, ficar lá tomando cerveja. Enquanto essas existirem. Praias. Praia, mas cerveja não vai acabar, não. Cerveja enquanto elas existirem. A gente vai fazer alguma coisa para substituir. Gente, e a sugestão, assim, na opinião de vocês, sobre, dentro do segmento, né, nosso de tecnologia, quais são as profissões que a gente pode recomendar para o jovem, né? Porque tem certas Legal. profissões, por exemplo, né, meu diretor de criação, Fernando, ele se formou em analista de sistema. Isso aí, para ele, já é um bebê. Uhum. Ele já está muito mais lá na frente, ele fica falando dos nomes para mim. Ai, mamãe, agora eu faço isso. Eu digo, ai, Legal. meu dinheiro foi bem empregado, mas não entendi nada. Mas foi bom. Como é que é a sua faculdade? E aí, quer dizer, essas profissões que, vamos dizer assim, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, elas realmente eram, como Viviana, que se formou em rádio e TV, e agora, a minha 3.0, ainda bem que ela fez publicidade também. Atualize-se, Viviane. Rádio, TV... Mas, olha, o conteúdo continua existindo. Por enquanto, a gente ainda vai criar conteúdo, né? Aí, agora, ela faz a parte de cenografia dos nossos eventos, né, e da produção. Legal. Porque se fosse... Eu não sei porque ela escolheu Rádio TV. Eu acho que achou bonito o nome, né? Porque os grandes centros não estão aqui, né? Então fica pequeno espaço. Então, já que essas profissões, né, mais antigas, que estavam, sabe, era um boom dessas profissões, quais são agora as novas que vocês recomendam para quem quer trabalhar com comunicação, não é? E com tecnologia? Olha, o mercado, ele está num boom agora, né? Para quem desenvolve software. Isso não deve mudar, acho que nos próximos 5, 10 anos, apesar da IA. Porque, apesar de muita coisa se automatizar, a gente vê que a criatividade humana, na hora de resolver problemas desenvolvendo software, ela ainda é importante. Repita a palavra. Criatividade. Sim. Ainda. O incendiário, nunca vamos esquecer do incendiário. Então, assim, profissões de tecnologia que lidam com desenvolvimento de software mais focados em dados, por exemplo. A IA depende de quê para existir? Dados. Quem é que cria os algoritmos da IA ainda não se cria sozinha. Então, quem cria os algoritmos, que são softwares, algoritmo, a IA é o quê? É código de software. De certa forma autônoma que alguém escreveu. Os métodos para se treinar uma IA, tudo isso tem um ser humano por trás. Vem evoluindo, mas ainda tem um ser humano. Então, desenvolvimento de software, dados e profissões assim de aprender a escrever para uma IA. Isso está sendo muito demandado nas empresas. Como é que a gente faz? Como é que a gente pede para uma IA criar uma imagem? Como é que... São coisas novas, né? Tem profissões que a gente ainda não viu, que vai ver daqui a algum tempinho. Mas eu costumo também falar, até para as crianças em casa, assim, que não tem mais aquele profissional que estudava, se formava na faculdade e depois ia trabalhar naquela profissão com até morrer. Hoje em dia você tem que todo dia aprender uma coisa nova, estudar. Dando uma resposta um pouco contrapontística e disruptiva, estude alguma coisa relacionada a artes também,
Você tirou minhas palavras da boca, quer dizer, Então, por favor, é a deixa para você. artes plásticas. Estude para ser ator, Música, bicho. música, porque nesse arco que nós estamos vivendo, o que foi que a Revolução Industrial trouxe para o mundo? Uma padronização das coisas que são feitas em larga escala. Tipo esse garfo aqui. É feito em larga escala. O cara faz A 10, máquina 10 lá mil fazendo. garfos desse aqui e atende a todo mundo. A coisa básica do dia a dia, da vida do dia a dia, as máquinas vão atender com maestria. Aquilo que eu falei, que o cara vai chegar, vai sair de casa, isso aqui. A coisa que sai disso, não sei se algum dia ela vai atender. Não posso dizer que sim, que não. Mas, olha, o ser humano, quando ele toma uma taça de vinho, quando ele senta com os amigos, quando ele faz uma viagem, quando ele senta vai pro Capão, pro né? Capão, quando ele senta sozinho num lugar assim, começa a olhar para a natureza, ele pensa, poxa, isso aí do ser humano, as máquinas, eu acho que elas não vão conseguir, copiar. Por Quer dizer, quê? copiar vão, Porque fazer envolve igual. vontade e sentimento? Envolve algo que Ser é humano. humanidade. Então ela sempre vai ser máquina. Né? Para mim, ela sempre vai ser máquina. E o ser humano sempre vai ser humano. Tem um filme Eu, Robô, Will E Smith. assim também. Tudo E do tem que essa assistir, coisa- né? É porque eu sou cinéfila Isso, mesmo. o Eu, Eu Robô assisto. com o Will Smith, né? É. Ele fala essa coisa de um robô que ele se rebela. Quem não assistiu, eu vou dar spoiler, né? Ele se rebela porque ele quer proteger o criador dele. Ele vira um robô que se rebelou a essa grande matrix tecnológica da coisa repetitiva que faz o garfo. Porque a sociedade, na Idade da Pedra não era assim, eu não estava lá, mas eu acredito que não. No Bronze também não, mas quando veio, não estava não. Mas podia até estar, se a reencarnação, se eu estivesse lá como espírito, né? Porque acredita em reencarnação. Mas é quando veio a fase industrial, que a gente vai viver fase industrial para sempre, que é fazer coisa em larga escala para um montão de gente, né? Porque tem que ter garfo para todo mundo, copo para todo mundo, vinho para todo mundo, água para todo mundo, tem que ter. Isso vai existir porque isso é da subsistência da humanidade, do ser humano, certo? Os ônus disso aí estão aí. A gente está pagando ônus ambientais porque a gente foi por um caminho que não era o melhor, mas era o único que tinha, teoricamente, ninguém pensou em outro. Vamos lá. Mas aquela coisa, por isso que eu falei brincando aqui, mas falando sério, ainda não existem essas profissões, mas vão existir profissões que vão ser profissões, eu acredito eu, de quem vai dar as ideias, de quem vai pensar, de quem vai desenvolver algo para que a IA materialize. Aprenda com aquilo e materialize. Aí tem outro filme que eu vou me lembrar o nome daqui a pouco, que é com Jeff Bridges, que é justamente, eu vou me lembrar já o nome desse filme. E quando o Luiz falar, eu vou procurar aqui na internet. Que era justamente isso. Existia a sociedade evoluidíssima. O Jeff Bridges, e dentro da sociedade as pessoas nasciam já com um tag. Você vai ser engenheiro. Eles descobriram o que era aquela aptidão da pessoa. Isso eu não assisti, não. Entendeu? Eu vou te dizer o nome daqui a pouco. Mas dentro da estrutura da sociedade existia o cara que tinha as memórias, que eram apagadas das pessoas. Para que as pessoas tomavam injeção todos os dias para esquecer as memórias ruins. Então ninguém lembrava de guerra, de violência, nada. Tudo isso era apagado. Mas tinha um cara ele tinha que lembrar de tudo. Que ele tinha que lembrar de tudo. E ele tinha uma existência, ele era um ser humano. Quando ele ia chegando no final da vida, eles identificavam dentro da sociedade, que esse só nascia de tanto em tanto tempo, um cidadão que tinha aquela aptidão. E esse cara era pensado e levado para receber. Tipo assim, vou ligar uma tomada e você vai receber toda a memória. E era assim mesmo que fazia, uma transferência da memória do cara. Então, viagem da Zorra, mas eu acho que vai existir uma profissão que eu não sei qual, ou várias profissões, que vão ser as profissões que vão ensinar essas máquinas, dar um pouquinho de humanidade para elas, porque elas nunca serão humanas. Por mais que elas tentem ser, elas nunca serão. Não tem como ser. Porque não é humano. Os dados... Eu vou lembrar que eu vou apertar minha memória aqui para a máquina, qual é o nome do filme. Vai falando aí. As IAs, para você treinar, ela é treinada com dados reais, mas não só com dados reais. Porque o volume de dado para você treinar uma IA
generativa para depois ela gerar alguma coisa para a gente, ele é absurdo. Então, o que é que as pessoas, né, de tecnologia que criam esses modelos fazem? Elas geram chamados dados sintéticos. São dados que, estatisticamente, têm uma relação com aqueles dados reais, mas não são reais. Então, só que quando você usa muitos dados sintéticos para treinar um IA, acontece um fenômeno que hoje eles dão o nome de alucinação. Eles chamam assim tecnicamente mesmo, alucinação. A IA começa a divergir nas suas respostas ou na criação de imagens loucas. Hoje eu estava vendo no Instagram o que acontece se você ficar utilizando imagens recorrentes, pedindo para o IA criar um vídeo. Loucura. Ele começa a criar... As pessoas daqui a pouco viram monstros ali, um negócio totalmente... Eu pedi outro dia uma imagem, ela me deu uma distorcido. pessoa com 3 braços. E outro dia eu pedi uma imagem de uma sala com pessoas trabalhando e pô, a imagem ficou linda, mas aí quando eu comecei a olhar a imagem com calma, tinha uma mão em cima da mesa. E as IAs são péssimas em criar Aí eu mão disse, ainda. caramba! Tô melhorando agora. Rapaz, o nome do filme? Família Addams, tinha uma mão em cima da mesa. Entendeu? Pois Lembrei o nome então... do filme, viu? É O Doador de Memórias. Não, Chama não. The Giver em inglês. E é o Doador de Memórias com Jeff Bridges. É muito Assistam, porque eu acho que a profissão do Jeff Bridges ali, naquela sociedade onde todo mundo é utilizado com o que tem de melhor. Você é bom para ser engenheiro, eu sou para ser jornalista, ela é boa para ser apresentadora, ele é bom para ser o cara que ganha dinheiro, a gente trabalha, ele ganha dinheiro, ali é o dono do estúdio, ele quer o que está ganhando dinheiro, né? Ela para ser produtora, ele nem ouviu, mas é isso. Então tem o cara que nasceu para cada coisa, cada ser humano tem uma aptidão natural ali, né? Uhum. A gente consegue aprender outras coisas, mas tem uma aptidão, eu acredito em aptidão. Até que a gente milita um pouco no ramo da música, né? E a gente vê que tentamos, né? E então assistam o Doador de Memórias, está no Prime Video, inclusive estou vendo aqui agora a propaganda do Prime Video, mas é o Doador de Memórias, The Giver. Eu tenho o DVD, que eu sou antigão. Eu tenho o DVD e tenho o Blu-ray de vários filmes na minha casa. Você quer dizer que tinha VHS. Eu tenho, Eu só já que meu ia VHS dizer. quebrou. Eu fiz várias cópias dos meus VHS para... DVD. Porque, por exemplo, 1984, de George Orwell, grande amigo meu, Emerson José, um abração, Emerson José, me conseguiu uma cópia do filme. Existe um filme, 1984, de George Orwell, cujo livro eu já tinha lido, e o filme é muito ligado, e que Steve Jobs se apropriou para fazer uma das propagandas da Apple, Sim. famosas, né? Então, quem quiser entender sobre isso, bota lá, propaganda da Apple, 1984. Aí vai ter lá a história toda, não preciso repetir aqui, vocês vão ver na internet. Então, ele se apropriou daquela história. E tem um filme. Então, tem essas coisas. Eu gosto muito de filmes assim, antigos. E aqui também digressão, né? Que é essa coisa de não ter mais locadora. Hoje tem filmes que você não acha. Esse mesmo você não acha em lugar nenhum. Eu tenho porque eu tenho ele gravado num pendrive, botei hoje na nuvem, né? Do meu computador, porque o Emerson me conseguiu a cópia disso aí. Que não acha em lugar nenhum, né? Então, assistam, o Doador de Memórias. Para mim, que é The Giver em inglês, com Jeff Bridges, o que eu acho que vai acontecer. Vai ter gente que vai existir, vão ter profissões, então seres humanos vão ter profissões. E os outros, que não vai caber todo mundo nisso aí. Aí, nesse mesmo filme, vocês vão ver que tem pessoas que são pegas pelas suas aptidões para manter determinados fluxos no mundo. Então, eu acho que no futuro vai ser assim mesmo. Você é o quê, Luiz? Eu sou limpador de microfone. E vai limpar o microfone. Entendeu? E vai terminar de limpar e vai ser feliz da vida, porque você vai sair do seu tempo aqui de limpador de microfone, que vão ser só 3 dias de trabalho por semana. Porque eu sou incendiário, mas eu sou positivista. 3 dias de trabalho, 4 horas de trabalho por semana, não vai precisar mais... por exemplo, eu acredito que não vai existir mais dinheiro daqui a algum tempo, entendeu? Não vai existir mais dinheiro, não vai existir mais moeda. Quase sai sem dinheiro, né? Cartão de crédito. Não, mas eu acho que não vai existir dinheiro, a coisa dinheiro, Conceito moeda, dinheiro, conceito dinheiro, de trocar algo por alguma coisa. Na China, você viu que na China... Então, isso vai acabar para mim, ó. Então vamos lá, para o incêndio total. Vai acabar a escola, vai acabar dinheiro, entendeu? Vai acabar mesmo. E as profissões autocráticas, eu sou advogado, gente, meu amigo advogado Betão, grande amigo advogado, sinto lhe dizer, gente boa, e já tem um bocado de inteligência artificial que faz as petições melhor do que você. Então, vai acabar. Ele vai te responder isso depois. Eu sei que ele vai me responder.
Mas vai existir o advogado. Como é o nome dele? Beto, é Roberto. É Alberto. Beto, não, Alberto. Alberto, É porque ele tá fazendo responda show. no comentário. Por Eu favor. falei Roberto, porque ele tá Cuidado que você vai preparando. escrever lá, viu? Roberto, por favor, não responda para ele pelo celular, não. Responda no comentário. Responda no comentário para todos nós lermos. Falei Roberto, porque a gente tá fazendo um show que vai ser de Roberto Carlos, né? A gente vai falar depois. Então, ó, Beto, né? Advogado, médico. O Watson, quando ele começou lá no... Ele nasceu e um dos projetos mais fortes dentro do projeto Watson da IBM era justamente de apoio a diagnóstico. Sim, análise de imagem, né? O Porque ele robô da Vinci, Sim, que aqui em Salvador foi comprado primeiro pelo Santa Isabel. sim. Aí tava, o português estava para comprar. Mas aí foi quando chegou a pandemia e eu perdi esse contato. Mas eu fiz a matéria. Aí existe o robô da Vinci, faz a cirurgia. Tirei esse misticismo, porque fomos para lá e estávamos com o doutor Luiz Martinho. Não, continua sendo cirurgião, né? Que fica lá na máquina, Robô no é uma visor, ferramenta, o né? robô aqui. Agora, o que é que acontece de super extraordinário? É que o robô da Vinci, ele tem 5 pinças. Então, ele faz cirurgias menos invasivas, precisas, né? Então, é difícil, que eu sei que cirurgião é muito forte, os cirurgiões. Eu acho que cirurgião são as pessoas mais próximas de Deus, porque salvam vidas. Mas é um ser humano. A mão pode dar uma tremidinha, né? Alguma Ele coisa assim. elimina Né? isso. Então, elimina isso. Mas quem está comandando o Da Vinci é um cirurgião muito capacitado. Aí eu vou dizer a palavra que eu falei várias vezes aqui. Ainda é o cirurgião. Ainda. Por quê? Vai chegar o tempo que não vai ser. Gente, cirurgião, parabéns. Mas você vai ter que estudar para ser criador de novas técnicas de cirurgia para treinar os robôs que vão operar, porque não vai ter gente operando. Para que você vai Pode colocar as pessoas em risco de um erro médico quando você pode não ter o erro? Porque o equipamento vai ser preciso, muito mais preciso que o ser humano. Muito Gente, preciso. Não dá pra gente sonhar com um mundo Perfeito, utópico, mundialista. colorido, entendeu? Porque não vai é isso. Vai ser um mundo pragmático, eficiente. Agora, o que vai acontecer? Aquilo que eu falei lá no início, a gente sempre provocou, né? Quando deixar de ser para o ser humano, ou seja, quando a máquina começar a fazer alguma coisa para a preservação da máquina, aí tá errado. Aí é Matrix. Aí é Matrix. Exato. Finalmente Aí chegamos. nela. Chegamos lá. Conseguimos. Chegamos na Matrix. Chegamos lá. Chegamos na Matrix. Depois de 1h e Chegamos na 50 minutos, a gente respondeu a pergunta de Silêncio. Veja como nós não somos pessoas prolixas. Não. Muitos assuntos. Mas é isso. É isso. Eu acredito num mundo que vai ser. Sim, como dizia que a TV, aqui o cinema ia acabar, porque não acaba, nada acaba, tudo O rádio evolui. acaba, Nós, o rádio então você acaba falou de por causa rádio e da TV, TV. que é porque ela fez rádio e TV. Tudo que a gente faz de Ela comunicação é rádio e TV, gente. É. Formou-se Levando na TV. informação. Na a Jorge mesma- Amado. Quero enfatizar. Na Jorge Amado. Eu estudei jornalismo na Federal na época que se estudava diagramação de jornal. Depois fez publicidade e propaganda na Jorge Amado. É isso. Eu fiz Unifax. Ó, diagramação de jornal. Continua existindo até hoje a diagramação das páginas, são feitas automaticamente. Então, escrever, a língua continua existindo, embora tenha aí os caras mais incendiários que esse, eu não acredito. Mais incendiário do que eu, que acreditam no fim das línguas. Eita, o que vai acontecer? Mas aí eu não vou nem entrar nesse assunto, isso é outro podcast. Ó, uma coisa que eu queria, uma matéria que eu queria ter feito, né, no Tecnologia One e não tive oportunidade de fazer, era fazer uma reportagem dentro de um jornal. Sabe? Que eu sou daquele tempo, sou muito velha não, mas sou daquele tempo que a gente compra o jornal. Jornal impresso. O jornal impresso. Trabalhei já. Aquele cheirinho de jornalzinho Já novo. trabalhei, já escrevi, já tive Era coluna no jornal assinante. impresso. Eu era assinante do A Tarde e do Correio, que eu gostava de ver as mesmas notícias, quase, né? E ver a linguagem, a abordagem do Correio e a abordagem do A Tarde, aquele jornalzinho bacana de domingo. Então, e uma outra, mas essa eu vou poder fazer, se Deus quiser. É só que a gente tem que esperar que o ocupante realmente cresça mais e né? vai crescer. Que o Que ocupante você ocupe. vai ajudar. Ocupe seu lugar. É sobre museus. Nossa, Legal. entendeu?
é falar sobre a tecnologia nos museus. Nossa, E tem muita, viu? Muita. Aqui no Ocupante, o que, que a gente pretende fazer, que nossa produtora já organizou isso? Nós vamos com a câmera para o museu, vamos trazer para cá o museólogo e vamos filmar tudo lá para que ele ficar explicando, entendeu? E aí tem os takezinho entrando. Tem as tecnologias de restauração, viu? Você vai na ABI, Associação Baiana de Imprensa, meu amigo Ernesto Marques, que é o presidente da ABI, um grande abraço para ele também. E lá dentro tem uma área de restauração Sim, espetacular, me interessa entendeu? muito. E Adoro museu. porque livro, computador, celular, a gente só vai ver no museu daqui a alguns anos, É. né? Então, E o museu vai continuar tendo, a gente vai precisar dos museus, né? É, Reais, embora eles vão ser muitas vezes visitados virtualmente, como a gente está aí hoje vendo, né? Legal, gostei disso aí. Então procure ele quando você for falar de museu, eu te dou o contato, você fala com tá, ele. quando eu for, O pessoal de lá é eu legal. vou querer, porque aí eu convido ele, né, para vir até aqui, mais um museólogo que toma conta do museu, para a gente conversar como é que telas tão antigas, não é? Estão ali dentro e super conservadas, Preservado. né? Preservadas pela tecnologia. Aí o cara erra o problema elétrico no shopping e queima o carro do Batman. Como Foi, aconteceu semana passada. foi, queimou. Oh, meu Deus, oh, meu Mas que Deus. cara Nossa, desse, queimou né? o carro do Batman. O carro do Queimou. Batman original da série que eu assistia quando era menino, Queimou. que já era reprise, era o original, queimou em São Paulo. Não sei se você viu, não? Foi aqui, foi. Em São Paulo. No O carro do Brasil. Batman, as varinhas do Harry Potter originais. Eu não vi isso, não. Queimou, Tudo original. Queimou, Queimaram. virou poeira. Foi, tudo, acabou. Acabou. Poeira. Bom, gente, eu não quero mais explorar vocês, porque eu quero Que explorar isso, vocês tá a ótimo vida o papo. inteira. Bom demais. Eu quero explorar a vida inteira e mais 6 meses. Estamos aí. Né? Então, eu quero agradecer muito a vocês. Entendeu? Hugo Brito, te amo. Também, Você- mora no coração. Mora no coração. Pena que vai dar um trabalho para você fazer os cortes dessa conversa aqui. Vai dar um trabalho Já danado. pensou? Ali, ó, o nosso diretor. Vai dar trabalho para fazer Igor. esses cortes aí, viu, Igor? Que a gente fala um Então- bocado de bobagem, né, Igor? Aí você trouxe essa pessoa fantástica, Não te falei que era, cara? simpática. Ele é muito simpático, entendeu? Porque você sabe que eu sou mística, né? Então, quando nada meu der certo, eu abro uma tenda e vai eu e Viviana, sabe? Fazer a consulta. Então, tem pessoa que chega assim junto de mim, eu já sinto. Ih, roubador de energia. Essa junto. Mas Luiz, tão simpático, tão agradável, né? Um sorriso franco. E eu lhe agradeço muito esse presente Você é meu irmão. que você Meu irmão aqui está escolhido nos na vida. dando por trazer Luiz aqui. E agora que é presente e que é meu presente, vou trazer Luiz outras vezes mais você. Use e abuse Todos de Luiz. dois. Pode usar e Não abusar pode de mais Luiz. negar, porque é meu presente, né, Luiz? Então, Luiz, vou trazer vocês outras vezes. O mês já vamos acertar, que é setembro. Olha. Agora, em agosto, eu estou com o doutor Fábio, da Anatel. Setembro vai ser live, é? Já falei Ixi. com o nosso diretor. Vamos fazer live, né, Igor? É? Aí É. agora o bicho vai pegar. Vamos fazer live. Provavelmente na última semana Porque aí de vem as setembro. perguntas ao vivo. O pessoal vai entrar no chat GPT. O que que eu pergunto para um cara que não acredita, não sei o que, o chat vai dizer. Pergunte isso, isso, isso. Ele vai perguntar. Eu não vou saber. Vai ser live. Porque nós temos toda uma programação. Por exemplo, vai entrar os outdoors. Né, com os outdoors e ali na paralela Olha. tem aquele painel de LED, né? Ali. Vai entrar. Outdoor porque eu ganhei de um amigo de Recife. Que Né, que eu legal. ainda estou tadinha sem meu dinheirinho. Aí um amigo de Recife disse, olha, veja aí, quando você quer, 3 placas de outdoor serão suas. Ele é da Estampa Outdoor, também ele abriu uma empresa para treino de mídia, lá em Recife, Durval Costa, mas ele disse, eu não estou aí não, mas eu tenho amigos para a gente fazer conexão, como Quem faz tem aqui. amigo na praça não precisa de dinheiro no bolso. E também meu diretor de criação criou uma ferramenta, ele só vive com essas coisas agora. Ele criou uma ferramenta onde vai acionar um gatilho para 4 milhões de pessoas, através do e-mail. Olha. Aí eu falei para ele, e se cair no spam? Mamãe, sou eu, não tem spam certo. Ela vai entrar dentro do e-mail da pessoa.
Então, ele Deixa eu vai dar uma fazer... lista de e-mails para a gente testar, para ver se o anti-spam dele está funcionando bem. Vou te falar. Quando ele soltar, eu aviso a vocês. Entendeu? Então, ele está indo por esse lado agora, que não faz parte do trabalho dele, mas não tanto. Ele está se aprimorando para ajudar a mim, né, e Viviana. E aí é quando a gente começa, não é, a fazer uma divulgação mais maciça, né? Em redes sociais, estou com muito material já para as redes sociais. Uma coisa que ele está testando, mas Gerson viu, e ele vai fazer com vocês também, com todos que estiverem com a gente, é Gerson já falando em inglês. Isso aí deu galho lá em Hollywood, viu? Deu galho lá em Hollywood esse negócio aí. Mas veja bem, Gerson falando com a voz dele. E tá para dar galho aqui no Brasil com os dubladores, né? Isso aí tá para dar galho, falta pouco. Gerson falando com a voz dele. Se der galho, vamos ver. A gente tem um jurídico forte. Não, isso é o galho. Não é jurídico, não. É galho, assim. O pessoal lá de Hollywood não brigou por causa do não usar computação para substituir os atores. Mas... Aqui no Brasil já está se falando, pessoal, de dublagem, porque vai acabar com a profissão de dublador. É uma das que vai. Porque tem coisa que chegou para o nosso mundo que não tem volta. E as pessoas têm que entender isso. Gostei de você falar isso, porque não é que eu seja uma pessoa, você é mal, você não pensa no ser humano. Não, gente. Desde que o mundo é mundo, o cara que fazia machado de pedra devia ter um ótimo construtor de machado de pedra naquela caverna que fica ali perto de... Acabou quando os caras inventaram uma ferramenta, quando os caras descobriram metal. Como acabou o cara que fazia, sei lá, o cara que botava as letrinhas na tipografia, quando inventaram... Então, gente, isso é do ser humano, a evolução é do ser humano. Se a gente vai aguentar esse salto que vem agora, que o problema da evolução é que nem... até da teoria de viajar na luz, viajar na velocidade da luz, de resistência de materiais. Assim, o nosso material humano vai resistir essa velocidade. Essa é a pergunta. Porque as coisas vão evoluindo numa velocidade que o ser humano vai conseguindo se adaptar. Mas fica muito mais rápido do que a gente conseguir se adaptar, aí, cara pálido, aí nós temos um problema, porque vai estar acontecendo alguma coisa que a gente não se adaptou. Aí vai vir o quê? Fome, desemprego, guerra... Não sei, tô aqui chutando, pode acontecer. Como diz aquele ditado pode não acontecer nada. Que eu sempre digo. Pode acontecer tudo, inclusive nada. Né? Mas pois é, gente. Valeu. Eu agradeço muito. Eu falo muito, eu não me chamo mais, não. O que é isso? Eu quero você junto. Entendeu? E aí, quando vocês vierem, em setembro, já vai ter a vinhetinha. E vai ser ao vivo? Os especialistas? Vamos começar a fazer nossa live. Né? Então, por hoje eu agradeço muito. Deus abençoe vocês. É isso, eu que agradeço. Por esse companheirismo, essa parceria, essa generosidade de vir aqui ajudar o nosso ocupante, que com certeza vai crescer bastante, porque nós vamos continuar tendo profissionais como vocês e seres humanos como vocês. Então, eu quero lançar um desafio. Posso no finzinho um desafio? Pode. No próximo que você chamar eu e o Luiz, que tem um lugar para o quarto microfone. Não tem, Igor? Quarto microfone? Que você bote o baldo. Igor tem tudo. Quero ver se você é retada. Bote o baldo aqui no quarto. Olha, trazer o baldo para entrevista. O baldo detesta. Se você colocar o baldo aqui... O baldo, meus amigos, é o diretor de tecnologia da TV Band aqui de Salvador. Se você colocar o baldo aqui para debater com a gente aqui... seria maravilhoso se eu conseguisse. Te dou uma garrafa dessa aqui, ó. Maravilhoso. Viu? Já tô, todo mundo vendo, hein? Quando eu fui para falar sobre a Band digital, quem falou foi Gouveia. Que o Baldo botou Gouveia. Não aceito Gouveia. Gouveia é meu amigo também. Gosto muito de você, Gouveia. Abração. Ia ser ótimo ter você aqui, mas eu quero ver se Helene botar o Baldo Rivera aqui. Esse é o desafio que eu estou lhe lançando. O Baldo Rivera e nós dois aqui para a gente conversar com o Baldo Rivera. Aí você vai ver a loucura. Aquele espanhol ali pensa muito. O Baldo é muito inteligente. Bom, gente, que gostoso. Se eu pudesse nem sair daqui agora, mas os meninos têm família. Olha o horário para chegar em casa, senão as esposas vão dizer onde estão. Né? Então, o Igor tem família, né? Tem a esposa dele linda, os meninos aqui também. Então, por hoje, eu quero agradecer muito a quem já se inscreveu. Por favor, peça a sua família, peça a seus amigos para se inscrever no nosso canal. É um canal de muito conteúdo, entendeu? É um canal que você aprende e nossas
lives estão vindo aí. E vocês, enquanto não vê as lives, comenta, pergunta, critica, dá sugestão, que aqui Vivi Albuquerque vai filtrar tudo e vai trazer na medida do possível. Muito obrigada. Eu quero mandar um abraço maravilhoso para 4 mulheres que eu gosto demais, de uma família unida, entendeu? Então, para Maria da Conceição, minha amiga, minha pequenininha, amo ela demais, e as filhas Noélia, Bárbara e Judite. Obrigada, meninas. Vocês assistiram nosso primeiro ocupante, elogiaram, dando aquela força. Muito obrigada mesmo. E para você que está ficando aí, até a próxima, que é já já. Tá bem? Tchau, tchau.